Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, já sabemos que a maior honra e privilégio de um ser humano ter comunhão com o Teu Santo Espírito, o Senhor, o Criador deste imenso universo, que criou todas as coisas visíveis e invisíveis e dá atenção a um ser humano que ouve a Tua palavra. O Senhor diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. E, Senhor, é nessa simplicidade que nos aproximamos de Ti, para consagrar a vida no Teu altar, nas Tuas mãos. E neste momento eu oro, Pai, por gente que está aflita, sobrecarregada. Até mesmo alguém está em desespero, Pai, sem saber o que fazer da vida, mas parou para ouvir, para participar, Senhor. E então os teus olhos, Senhor, se voltam numa atenção total e especial, porque o Senhor socorre o aflito, o Senhor liberta o encarcerado, o Senhor é o príncipe da paz. O Senhor tem um futuro bom para quem Te busca, Pai. Oh, nós sabemos que a única necessidade é ouvir a Tua palavra, é ouvir o que o Senhor diz. Então eu Te peço agora, Pai, socorre quem está aflito. Que o Teu Espírito Santo tome pela mão. Levante, Pai, quem caiu. O Senhor tem prazer em levantar os caídos, em curar os doentes. O Senhor tem prazer em quebrar cadeias, despedaçar jugos, em dar, Senhor, a leveza ao coração. Pois então esse é o nosso pedido. Ah, Senhor, ajuda, Senhor. Ajuda uma mãe, essa mãe que não sabe mais o que fazer, Pai, e se encontra no desespero. Filhos, Pai. O Senhor deu filhos para a paz e para bênçãos e não para perturbação e sofrimento. Como o Senhor diz, eis que os filhos são herança do Senhor. Santo Espírito de Deus, opera na família, Senhor. Derrama a Tua paz nessa casa. O Senhor enxuga as lágrimas. O Senhor dá um novo cântico. Como o Senhor diz, o choro pode durar toda a noite. A alegria, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, nós pedimos essa ajuda para quem está sofrendo. O Senhor, só o Senhor. Nosso Deus, e agradecemos desde já. Em Teu nome glorioso, o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Bom, então nós vamos falar hoje sobre Davi, porque todo mundo pensa que Davi, irmãos, depois que venceu Golias, né, viveu assim, em brancas nuvens, sempre em festa, tudo na sua vida foi extremamente maravilhoso, mas a coisa está muito longe disso. Só que Davi tinha o que muita gente que é de Jesus hoje não tem ou não se esforça para ter. Davi, ele tinha uma coragem de enfrentar os problemas e não enfrentava sozinho, não. Ele buscava a Deus o tempo todo. Amém? Então vamos lá. Davi em família. Você pode imaginar que na família de Davi houve um incesto e até um assassinato entre irmãos, um filho de Davi assassinou o outro, terrível demais. Vamos abrir no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, no capítulo 13. Eu só vou ler o título
Só o título. E depois, isso. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, o título diz assim: Amnon, você já abriu? Vamos lá? Amnon ama Tamar e comete incesto. Olha que coisa séria, não é? Ele criou uma paixão pela irmã. Ela era sua meia-irmã, era irmã de Absalão. Eram todos irmãos, Amnon, Absalão, Tamar. E esse Amnon se apaixonou pela irmã e a menina era virgem e ele violentou a menina. Depois teve nojo dela, terrível, no mesmo instante. E daí o que aconteceu? Bom, ela tentou abrir os olhos dele, só que ele usou de violência. Depois o irmão Absalão soube do caso. Absalão não perdoou de jeito nenhum. Teve um ódio de Amnon, mas um ódio de Amnon, e o matou. Olha que coisa tenebrosa na família de Davi. Terrível demais, né? Por que eu estou falando isso? Para denegrir a imagem de Davi, que já teve aquele caso, né, que veio a ter o caso com Batseba, aquela coisa toda? Não. Para mostrar, irmãos, o quanto Satanás é o mesmo sagaz que odeia a família. Família que Deus instituiu, família que Deus criou. E Satanás, ele faz de tudo para destruir a família. De tudo. Satanás, ele tenta das mais diversas formas, com sentimentos. Ele tenta das mais diversas formas, com as suas artimanhas, com as suas estratégias, às vezes sutis, às vezes violentas. E como é que ficou Davi no meio de tudo isso? Bom, agora vem mais ainda. Por quê? Porque Absalão, a Bíblia diz que era o homem mais formoso, mais belo de todos de Israel. Se era vaidoso em extremo, se era orgulhoso. E isso não vem nem ao caso. O que vem ao caso é que, para completar, irmãos, a maldade de Absalão, o Amnon está morto. Absalão matou o Amnon, o irmão, porque ele violentou a irmã. E agora o Absalão, ele quer o trono do pai. Agora vem uma estratégia de Absalão, irmãos, que nós precisamos observar. No capítulo de número 15, aqui está um dos pontos principais. No capítulo de número 15, observa comigo, a rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Olha o título, olha só esse título. Bom, vamos lá. Nós vamos ler aqui os 6 primeiros versículos. E aconteceu, depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dá uma paradinha aqui. O que Absalão está fazendo, gente? Está jogando as pessoas contra Davi, irmãos. Estamos observando isso? Está jogando. Os homens de todas as cidades iam a Davi. Davi era o rei. Davi era o rei. Para que Davi julgasse a sua causa. Naquele tempo era assim. O rei tinha poder absoluto. Então ele atuava como autoridade, como provedor, enfim, como conselheiro. Lembra do caso de Salomão com aquelas 2 mulheres, com os filhos? Lembra? Então, Davi.
Absalão foi para a porta da cidade. Antes que alguém chegasse a Davi, ele segurava. E ali, qual é o teu negócio? Qual é o teu problema? E então, o cidadão contava o problema e ele elogiava. Tem gente que compra os outros irmãos com elogios. Nunca repreende, nunca fala firme. E as pessoas gostam disso, irmãos. A maioria gosta de ser elogiada e tal. Então o diabo ele usa muito essa sutileza, principalmente em família. Jogando um irmão contra o seu pai. Jogando familiares da esposa, um exemplo, né? Contra ela. Isso acontece, o diabo é bandido, irmãos, para criar problemas, destruir famílias. O Absalão quer o trono do pai, irmãos. Ele quer o trono do pai. Observe isso, que absurdo. Há pessoas que não têm temor nenhum a Deus, que não têm respeito, que não respeitam a luta que o outro enfrentou para chegar onde chegou. E por qualquer coisa querem desmoronar aquilo, porque o diabo está por trás disso. Então o Absalão, ele quer... O Amnon cometeu uma violência tenebrosa, violentou a própria irmã. O Absalão o matou, mandou matá-lo. Agora o Absalão quer o trono do pai. Ele quer reinar em Jerusalém, ele quer poder absoluto. E o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma jogada de barganha. Ele está jogando todos os homens do reino de Davi contra ele. Irmãos, no populesco isso chama-se fofoca, não é? Fala no ouvido, fala contra o outro, fala contra o outro. Aqui ele fez e fez pior, jogou contra. Então ele puxava as pessoas para ele para jogar contra Davi. O cristão tem que tomar cuidado, irmãos. Na epístola de Tiago, o Espírito Santo diz que não se fala contra alguém, contra ninguém, porque o juiz, que é Deus, está à porta. Esse moço não tem temor nenhum, ele não tem respeito nenhum pelo pai. Às vezes a gente vai aconselhar alguém, a pessoa diz assim, mas meu pai não merece. Aí você diz, mas a Bíblia não diz que se o seu pai merecer, que você o honre. Diz, honra teu pai, tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. A questão, irmãos, é cumprir a palavra. Não é para seguir conselho de um pai que é usuário de drogas. Às vezes o pai usa drogas, o filho se converte, o pai se levanta contra o filho e quer tirar o filho da presença de Deus, quer tirar o filho da igreja. E tem filhos que acham que a obediência é irrestrita, não, é obediência a Deus. Honra teu pai, ele não vai difamar o pai, ele não vai falar mal do pai, ele não vai atacar o pai, ele não vai fazer mal ao pai, mas ele vai se submeter a Deus. Só que o caso aqui é completamente contrário. Davi é o rei. Davi é ungido de Deus. Deus ungiu a Davi. E Absalão, ele quer o reino do seu pai. Ele quer o trono do seu pai. Ele quer a cidade aos pés dele. Vaidade e orgulho. E aí? Então ele vai e elogia a cada um que vai ter com ele, porque ele toma o lugar do pai. Então vem, deixa que eu resolvo o teu caso, deixa que eu te escuto, deixa que comigo é diferente. Há pessoas que infelizmente são assim, irmãos. Usam de barganha para conquistar o parente, para conquistar o apreço, o valor da família, que todos sejam atraídos. Há pessoas que são assim, infelizmente. E aí, bom, no final a gente vai ver, né, como Davi se comportou, como foi que ele venceu. Então vamos lá. Versículo de número 4. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra,
para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Dá uma paradinha. Bom, ele se acha, né? Ele acha que ele tem mais capacidade que o rei, que é o seu pai. Ele se acha mais inteligente. Vaidade, vaidade, vaidade. É preciso examinar o coração, irmãos. Às vezes, não só o filho se levanta contra o pai, mas se levanta também no local de trabalho contra o seu patrão, contra o seu chefe. Às vezes, o cristão não vigia, deixa seus sentimentos turbulentos, tá? E Deus não opera. Se há injustiça por parte do cristão, principalmente no seu coração, Deus não vai trabalhar a favor do cristão, nem vai se meter nisso. Às vezes, o próprio cristão se mete lá numa cilada, se mete num caminho que vai levar a uma queda. Vaidade, orgulho, arrogância, se sente superior. Isso acontece muitas vezes em família. O marido não era de Jesus ainda, a esposa era, veio para a nossa igreja, era nascida e criada no Evangelho, chegou à nossa igreja. E daí, em pouco tempo, cerca de uns 4 meses, o marido pediu que queria falar comigo. E lá fui eu ouvir o casal, é claro. E ele disse: pastor, eu não estou entendendo a minha mulher. Ele disse: eu trabalho uma multinacional já há uns bons anos e me surgiu uma oportunidade agora. A diretoria quer que eu faça uma faculdade que vai me ajudar na promoção dentro da empresa, vai me fazer crescer dentro da empresa, vai melhorar a nossa condição financeira. Só que a minha mulher está encrencando comigo. Eu disse: encrencando? Como assim? Ela diz que se eu for fazer a faculdade, ela vai fazer também, porque ela não vai ficar por baixo, não vai ficar para trás. Ai, meu pai. E aí ele diz: mas é a empresa que vai pagar, não sou eu, não vai sair da nossa renda. Ele disse: nós nos programamos para casar com tudo certinho, sem aluguel. Ele disse: eu construí a casa, construímos a casa e tudo certinho para poder ficar sem aluguel. Só que agora surgiu essa oportunidade, pretendemos ter filhos e eu quero uma vida financeira estabilizada, eu quero uma vida financeira melhor. E eu falei: eu não estou entendendo, moça. Você é de Jesus, você está aqui na igreja já há um bom tempo, há 4 meses. Se você já era de Jesus, não é? Eu soube do histórico, nascida em berço, praticamente nascida em berço evangélico. O problema é que Deus não tem netos, né? Aí a pessoa cresce dentro de igrejas, com uma Bíblia na mão e não se esforça por aprender nada. Eu falei: o que está acontecendo, moça? Porque eu não vou ficar para trás. Eu falei: eu não estou entendendo. Seu marido está aqui expondo que ele, prosperando na empresa, vai melhorar a condição dos dois, da família. Ele está dizendo para vocês terem filhos em condições mais confortáveis. Eu não estou entendendo. Ele não está pensando nele, está pensando na família, está pensando em vocês. Mas eu não vou ficar para trás. E eu vi e falei: meu Deus, tem misericórdia. Falei: moço, o que você tem ouvido esse tempo todo? O que você tem aprendido? Aí eu abri: com os humildes está a sabedoria. Cadê a simplicidade de coração? Cadê a honra do marido? Cadê o respeito pelo marido? Falei: caramba, você está totalmente fora da palavra. Então ficou com raiva de mim, mais à frente saiu da igreja. Não quer ouvir, irmãos. Absalão era filho de Davi. Mas ele achava que ele sabia tudo, que ele podia tudo. Isso causou um transtorno tenebroso. Depois de ter havido o que houve, que fez o Davi sofrer, que só misericórdia com a violência do outro irmão, com a menina. Agora Absalão, ele puxa todo mundo para ele. E nisso, é claro, jogando contra o pai. Olha, irmãos, a coisa é séria. Tudo nessa terra está dentro de um contexto de plantação e colheita. O Espírito Santo diz que tudo que o homem semear, também ceifará. Se o cristão dá espaço a determinado tipo de demônio que usa, que inflama, que atua, esses demônios vão encontrar espaço nessa família e vão continuar.
Muitas vezes os filhos sofrem porque os pais não se endireitaram. A escola dos filhos são os pais. E não é o caso de Davi, é o caso de Absalão. Então, Absalão, ele está puxando todas as pessoas do reino do pai para ele. Ele quer para ele. É aquele bonachão, é aquele que quer agradar todo mundo. Aí, ainda só mais 2 para a gente chegar lá. Então, aqui no 4, ele diz que ele queria ser o juiz para resolver o problema de todo mundo. Olha só. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Está vendo? Ele não está dizendo, eu buscaria a Deus para dar. Ele já está todo errado, que ele quer o lugar do Pai. Se no meio do povo de Deus, irmãos, cada um não ocupar o seu espaço e invadir o espaço do outro, nunca vai ser abençoado por Deus. Não tem como. Que tem de gente que está sempre querendo buscar crescer é uma coisa, querer o lugar do outro é outra. O pai está falando, o filho se cala. Se o pai estiver errado, o filho vai orar a Deus. O patrão está errando, o empregado vai discutir com ele. Houve oportunidade de conversar dentro da mansidão, então se conversa. Não há, então vai orar. Absalão está obcecado por poder. Ele quer o trono do pai. Ele quer derrubar o pai. Nós vamos ver vários casos, irmãos, de gente, principalmente família, querendo derrubar a gente. Versículo de número 5. Olha só o 5 e o 6. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele olha só. Desconhecido. Era do reino do seu pai. Beijava. Olha só como ele barganhava, como ele comprava as pessoas. Como ele comprava. Nisso, o que está acontecendo? Ele está jogando contra o pai. Será que o pai resolveria dessa forma? Esse é meu amigo. Esse é meu amigo. Precisa ter muito cuidado, irmãos. Às vezes o cristão cai porque ele faz amizades erradas. Às vezes o cristão cai porque ele se levanta contra os pais, não respeitando a autoridade espiritual. Às vezes uma bênção fica em stand-by, enquanto Deus está falando, mas não está dando atenção. Deus está falando, mas não está dando atenção. Aí vem o versículo 6, que encerra essa parte nossa aqui. Olha só. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim o quê? Furtava Absalão. Alguém aqui já ouviu assim? Não. Eu gosto do pastor tal, que é o pastor do amor. Quem já ouviu isso? Pastor que abraça e beija e nunca repreende. Abraça e beija, nunca repreende. Eu vou para a igreja, pastor? Vou nada. Fica aí, prega a repreensão daqui, fala a repreensão dali, fala de dízimo, fala não sei de que. Não é assim não. O meu pastor é o pastor do amor. Aí almoça na casa de um, janta na casa do outro. Abraços e beijinhos. E o tempo todo. Só que aqui é uma questão de família, meu irmão. É um reino. A coisa é séria. Salomão está furtando o coração de cada um, de todos, do reino do seu pai. E agora?
E agora? Aquele irmão que fica chameguento com o pai, joga o pai contra o seu irmão, joga o pai contra o seu irmão, porque tem ciúmes, quer ser absoluto. Um dos grandes problemas em família, irmãos, é o ciúme. Todo cristão que cresce um pouquinho espiritualmente, ele tem que vigiar seu coração. Porque em qualquer área da vida, casa, casamento, família, familiares, setor de trabalho, tem sempre aquela pessoa que com sutileza quer arrebanhar os corações e quer, né? Todo mundo, tudo gira em torno de si mesmo, né? Ou seja, todas as coisas têm que girar em torno daquela pessoa. Tem gente que, infelizmente, vive desse jeito. O cristão tem que vigiar, irmãos. A pior queda é a queda espiritual. E dela Jesus nos tirou quando nós aceitamos a Jesus. O cristão tem que vigiar para não cair espiritualmente, moralmente. Tem que vigiar. Bom, e aí o que acontece? Agora nós vamos ver o Davi. Agora vem o pior. Pior do que isso, irmãos, porque agora o Absalão, ele consegue que muitos homens se unam a ele e joga contra o pai. Então agora está fácil expulsar o pai. Gente, quem diria que Davi está sendo expulso do seu trono e do seu reino de Jerusalém pelo próprio filho com muitos homens que vão atrás dele? É uma coisa incrível. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, algumas coisas. São muitas não, porque o importante é o momento de levantar. Observa comigo, muitos homens se uniram a Absalão e foram contra Davi e os poucos que ficaram fiéis a ele. Versículo 23. 2 Samuel 15, 23. Quem lê comigo? E toda a terra chorava, e a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Bom, o povo todo está chorando, por quê? Porque a maioria que se uniu a Absalão está contra Davi, e agora eles estão expulsando Davi e os que ficaram fiéis a Davi. Olha que desgraça no reino de Davi. Quem diria? Então o reino de Davi, irmãos, era a figura do reino de Cristo. Perseguido, afrontado, rejeitado. Assim é o cristão sincero quando vive realmente em Cristo. Pessoas da família se levantam contra. Pessoas ao redor criticam e se levantam contra. A coisa vai pior ainda. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês que Davi foi expulso a pedradas. Como assim? Capítulo 16, versículo 6. Quem vai comigo? 2 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Quem lê comigo? E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Está vendo? Você pode imaginar um momento como esse na vida de Davi? Depois de ter derrotado Golias, depois da morte trágica do Saul, que ele consegue sentar no trono, Davi foi ungido por Deus. Agora o filho, como você viu, o que houve com a família, com os filhos. Agora Absalão quer, porque quer o trono. Ele está obcecado pelo trono do pai. Ele está obcecado. Você pode imaginar o que Davi está vivendo? Como está o coração de Davi? As perdas que ele sofreu. Você olha isso e pensa, Davi nunca mais se levanta. Acabou a vida de Davi, acabou o trono de Davi, acabou tudo na vida de Davi. Você pode imaginar que ainda antes, quando eles estão expulsando Davi, o Davi, ele se apresenta a Deus para orar, para adorar. Davi consegue adorar a Deus no meio disso tudo.
Que isso, pastora? Volta um pouquinho, capítulo 15, versículo 32. Quem vai comigo? E aconteceu que, chegando Davi ao cume, para adorar ali a Deus, dá uma paradinha, pronto. Quer dizer que ele vai subindo a montanha, chorando, sendo expulso pelo próprio filho, os homens que... E ele vai adorar a Deus. Você nunca viveu um momento como esse que Davi viveu. E nunca vai viver em nome de Jesus, porque você tem Jesus. Davi tinha Deus, mas ele não teve a grandeza do resgate do sacrifício de Jesus. Você pode imaginar o estado do espírito e da alma, do coração de Davi. E Davi adorando a Deus. Aí está, irmãos. Um dos maiores segredos da comunhão do Espírito Santo, do sucesso de um cristão, é quando passa lutas e problemas, a diferença entre adorador, um verdadeiro adorador, e um cristão, simplesmente cristão. Muita gente que é de Jesus enfrenta problemas, depois de convertida, de ser cheio do Espírito Santo, enfrenta problemas, nem de longe como Davi, porque Jesus já veio, já foi à cruz, já fez o sacrifício, você aprendeu, você já entende, você assume o resgate, você sabe que a palavra de Deus garante para você. Mas tem gente, irmãos, que uma pequena lutinha já é suficiente para calar a boca e não orar, e não adorar, e não louvar, e não oferecer cultos a Deus, e depois quer que Deus dê vitória. Que Deus tenha prazer em levantar quem está caído, em prosperar quem caiu numa cilada financeira, num aperto tenebroso, até na vergonha, no endividamento. A comunhão com Deus, ela não pode cessar. A chama da fé não pode diminuir. Por enfrentar lutas e problemas, o verdadeiro cristão, ele não é circunstancial, ele é adorador. O verdadeiro cristão, ele não ora quando o tempo lhe favorece, ou não ora apenas quando ele precisa, ele ora porque ele tem sede, necessidade de manter comunhão com Deus. Porque tem prazer em conversar com Deus, em estar junto do Espírito de Deus, em estar na comunhão o tempo todo. Davi está sendo expulso de Jerusalém pelo próprio filho. Uma multidão de homens barganhados ali, arrebanhados pela sutileza de Absalão, um dos filhos de Davi, estão junto de Absalão, se levantaram contra Davi, e Davi sobe para adorar a Deus. Pensa nisso, por favor. Quantas orações não subiram nos seus dias de tristeza? Quantas vezes Deus esperou de você o reconhecimento de adorador, a adoração, sua boca se fechou ou você só chorou? Então observa comigo, porque nada é por acaso, irmãos. Davi viveu nessa terra como um ser humano, de carne e osso, como você e como eu. Você olha a postura de Davi, os problemas que... Pouco se fala dos problemas, da gravidade dos problemas que Davi enfrentou, em família principalmente nessa terra. Qual era o segredo de Davi? Exatamente o coração, irmãos. Davi tinha um coração adorador imutável, ele adorava a Deus, ele era adorador de Deus, ele amava a Deus em tempos bons e em tempos ruins. Ele amava a Deus quando tudo estava maravilhoso, quando tudo estava tenebroso, ele amava a Deus. Aí você vê o caráter de Deus, né? No livro de Malaquias, Deus diz, eu, o Senhor, não mudo. Essa é a causa de não sermos consumidos, ou seja, eu não mudo. Então o cristão, ele tem que crescer espiritualmente para manter uma firmeza dentro de si e a consciência, o Senhor é Deus. Os grandes segredos. Como é que isso terminou? Bom, foi triste, irmãos, porque o Davi, ele preferiu fugir do que enfrentar o seu próprio filho.
Ele poderia ter enfrentado o filho. Era um guerreiro nato. Um potencial de guerra. Quem combateu Golias, quem acabou com Golias. Mas ele não quis enfrentar o filho. Ele fugiu. Às vezes, irmãos, a oração é a fuga. O esconderijo é exatamente esse. É a busca em Deus, é a oração, é a adoração. Você está escondidinho, né? No esconderijo do Altíssimo. Você está em oração, você está escondidinho com Deus. Você está em adoração a Deus, você está debaixo da unção. Ninguém está entendendo nada, mas espiritualmente você está escondido. Pois era assim que Davi fazia. Ele vivia numa comunhão com Deus, ao ponto de Deus tomar a frente das suas batalhas. Ele nunca desejou a morte de ninguém, nem do filho. Ele simplesmente livrava Israel da força dos inimigos, mas ele não se levantou contra o filho. Ele preferiu fugir e foi terrível. Você pode imaginar Davi fugindo debaixo de pedradas? Eu peço que você releia essa parte comigo, que é muito violenta. Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 6. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos de Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Eu acho que dá para a gente pensar e refletir bastante. Por quê? Às vezes o cristão, não obstante o mundo, né? O mundo você vê que as pessoas se vingam, atacam sem ter razão, sem ter causa, se vingam por qualquer coisa mínima, ou seja, o diabo faz a festa, faz a bagunça, está por trás de tudo isso, porque odeia a raça humana, odeia a paz. O diabo odeia a paz. Jesus é o príncipe da paz. O diabo odeia o sucesso do cristão. Por quê? Porque o diabo rouba, mata e destrói. E Jesus vem para dar vida e vida em abundância. A vida de Davi foi terrível de sofrimentos e de lutas. Só se fala das glórias, das grandezas, do poder, né, da proteção de Deus a Davi. Mas pouco se observa dos sofrimentos de Davi e como ele se conduziu até o fim da vida. Morreu velhinho porque Deus o protegeu. Morreu velhinho porque Deus o guardou. Mas como foi que ele se conduziu? 3 lições nós tiramos do que ouvimos aqui hoje. Como essa história termina, lamentavelmente Absalão teve uma morte horrível. Mais uma perda que Davi sofreu, lamentavelmente. Irmãos, com Jesus tudo é diferente. Mas você observa comigo, tá, os ensinamentos de Jesus. Quando pessoas se levantam contra nós, Jesus diz, né, amai a vossos inimigos. Olha que coisa interessante. Mas como eu posso amar o inimigo? O verdadeiro inimigo, irmãos, que não pode ser amado e nunca deveria, é o diabo, o verdadeiro inimigo. Mas o ser humano, quando ele é usado pelo diabo, ele está vulnerável a qualquer momento, ataque. O diabo cismou, não quer mais usar, ele vai arrebentar com aquela vida. Como Jesus pagou o preço da alma daquela vida, pagou o preço da redenção daquela vida, então ele nos manda amar o inimigo, orar, né, por quem nos persegue, falar bem de quem fala mal. Olha que coisa interessante, para não alimentar demônios, para não se alimentar demônios. Às vezes o cristão tem um problema em família, ele quer resolver a coisa no grito, ele quer resolver na sua justiça, ele quer resolver nos seus direitos, e o mundo espiritual está atuando. Davi foge, Absalão teve uma morte terrível, tenebrosa. O trono foi restituído. O Davi voltou a se sentar no trono, ou seja, concluiu o seu ministério, o seu trabalho, a sua obra.
E toda pessoa, irmãos, que se deixa usar pelo diabo, ainda que seja uma vírgulazinha, um pontinho, misericórdia. Além de se afastar de Deus aqui na terra, corre o risco de perder a sua alma eternamente. Então o cristão ele tem que examinar o coração e ver contra quem ele está lutando. Às vezes é o pai que vai contra o filho não ora pelo pai, fica com raiva do pai. Às vezes é um irmão que tem ciúme da comunhão que aquele irmão tem com a sua mãe ou com seu pai e já quer jogar contra. E ele não entende que o diabo está por trás daquilo. Toda divisão, irmãos, tem Satanás ali para atuar e levantar sentimentos que vão literalmente alimentá-lo. O diabo, como o diabo trabalha para encher corações de ciúmes, de raivas, de invejas. E o cristão que tem entendimento, caramba, ele segue os passos de Jesus. Não, deixa eu aprender com Jesus. O que Jesus faria numa situação como essa? Então nós estamos usando hoje como exemplo o próprio rei Davi. 3 coisas Davi fazia. Então, a primeira nós vimos, irmãos, que no pior momento da vida de Davi, numa fuga, debaixo de pedrada, com todo o seu povo chorando aos prantos, Davi não sobe para adorar a Deus? Caramba, ele foi adorar a Deus. Ou seja, o coração dele era tão limpo, tão cheio de Deus, que não se contaminou. Ele está numa fuga física, mas o espírito dele está livre adorando a Deus. Olha o conselho que ele dá. Salmo 34, versículo 1. Agora vamos, como vencer? Salmo 34, versículo 1. O que Davi diz aqui? Louvarei ao Senhor, o seu louvor estará continuamente. Olha aí. Continuamente, gente. Que isso? Quer dizer que se tudo estava tudo contra ele, ele não parava de louvar? Não. Agora, irmãos, o louvor de Davi, será que saía só da garganta para fora? Será que eram só das cordas vocais? Não. A questão era o coração de Davi. Ele sabia, irmãos, ele sabia manter seu coração diante de Deus, era uma coisa incrível. Ele amava a Deus, ele amava. Tem muita gente que diz que ama a Deus nas canções. Ama a Deus, né? Com a boca, mas não ama nem ler a Bíblia. Às vezes eu pergunto a uma pessoa antiga no Evangelho, né? Ainda um dia desse eu perguntei, escuta, a pessoa me trouxe o problema, e eu, pelos anos que tem de Evangelho, eu perguntei, mas qual é a palavra da boca de Deus que você tem para enfrentar esse momento? Sabe o que a pessoa me respondeu? Com uma pergunta, que palavra? Pessoa que nem lê a Bíblia, irmãos. Pessoa que nem lê a Bíblia. Quer vencer como? Jesus é a palavra, irmãos. Ele diz, 7 vezes cairá o justo, o Senhor o levantará. Como Deus vai levantar? A palavra que sobe no Espírito. O Espírito de Deus que se agrada, porque a pessoa adora, ela realmente louva. Davi adorava a Deus em todo o tempo. Nos piores momentos da sua vida, ele não deixou de adorar a Deus. Davi agora diz, louvarei ao Senhor. Ele louvava. Segunda coisa, ele não parava de orar. Davi, ele orava o tempo todo. Não tinha um dia, irmãos, que circunstâncias fossem quais fossem, impediriam Davi de orar. Davi não parava de orar. Daí a razão do grande sucesso desse homem, que viveu nessa terra, de carne e osso como eu, como você, que foi tão odiado, foi tão perseguido, e Deus cuidou dele de uma forma ímpar, gloriosa e única. Os olhos de Deus estavam em cima dele o tempo todo. Porque o coração dele era de Deus. Consagrava a vida, ou seja, louvava e orava. Quando você ora,
a tua voz entra no céu. Assim como uma mãe, um pai que cria seus filhos, distingue muito bem a voz de cada um. Quando o casal tem um filho só, meu filho, tá bom. E quando tem 8, 10 filhos, e quando o filho fala, fulano está chamando. Ou fulano está chorando. Discerne o som daquela voz. Esse é um dos grandes segredos de Davi, irmãos. Ele orava o tempo todo. A voz de Davi era conhecidíssima no céu. Não tinha anjos que não conhecessem a voz de Davi, porque ele tinha prazer em orar e falar com Deus. Se ele enfrentava problemas, ele clamava. Se ele estava em momentos, ele clamava. Se ele estava mal, pessimamente, ele clamava. Se ele estava bem, ele louvava. A voz dele tentando, a voz dele tentando. Salmo 18, versículo 7. O segundo grande segredo aqui de Davi. Porque Davi foi tão bem sucedido, com tantos sofrimentos. Versículo de número 6. Quem lê comigo? Salmo 18, versículo 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Os céus se abriam, porque era a voz de Davi. É forte demais, não? Sim ou não? Mas a gente podia imaginar que no meio daquele sofrimento todo, Davi não só orava, mas ele adorava a Deus. Então ele adorava, ele orava. Mas tem ainda uma outra coisa. Davi tinha uma confiança em Deus tão inabalável, que nos piores momentos, literalmente diante da morte, Davi não tinha medo. Ele confiava. Salmo 31. O conselho que ele dá. Vamos juntos? Salmo 31, versículo de número 1. Quem lê comigo? Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me. Forte, né? Lindo demais. Em ti, Senhor, confio. Ele está falando com Deus. Mais uma vez está orando e lançando a sua confiança. E o Espírito de Deus, Deus não sabe se o coração dele está confiando ou se ele está falando de boca para fora. Claro que Deus sabe. Deus conhece. Irmãos, Deus examina o coração o tempo todo. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Por quê? Porque o diabo tenta confundir, irmãos. Vocês sabem que tem lugares e tem pessoas que o diabo até finge passar pelo Espírito Santo. Quem sabe disso? Não falou com Jesus? Jesus lá no deserto, o que o demônio falou com Jesus? Vamos lá. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito. O diabo usou o que estava escrito. Lança e se joga lá embaixo, porque está escrito. Olha só. Se Jesus fosse um ser humano qualquer que não atentasse para a palavra viva e a diferença da letra, né? Bom, realmente está escrito no Salmo 91. Quantas vezes o diabo fala? Faz isso, faz aquilo outro. Tenta isso, faz daquele jeito. E a pessoa não se liga entre letra e palavra. Assim o diabo tira pessoas das igrejas. Assim ele destrói casamentos. Assim ele destrói amizade e comunhão entre familiares. Assim o diabo consegue roubar literalmente corações. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixe confundido. Senhor, não me deixe confundido. Me abre o entendimento. Aí ele diz, livra-me pela tua justiça.
Concluindo então, irmãos, Davi, como um ser humano, como você, como eu, viveu 100% na dependência de Deus. Ele não tomava decisões por conta própria. O dia que ele tomou decisão por conta própria foi o dia que ele deixou de ir para a guerra, foi para o terraço, botou o olho na mulher do Urias e acabou na desgraça que acabou. Ele não agia por conta própria. Ele seguia a direção de Deus. Ele clamava, entregava nas mãos de Deus. Não tomava atitudes segundo os momentos da sua vida. Ele teve tudo para guerrear contra o Absalão. Não. Ele preferiu por um tempo se afastar. O Espírito Santo dirige o cristão, irmãos. Quando o cristão se deixa guiar por Deus. E qual é o fim da história? O fim da história é que o justo pode cair, mas não fica no chão. Deus o levanta. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigado. Nós agradecemos de todo o nosso coração. 3 coisas aprendemos hoje, estamos aprendendo com Davi. Um ser humano. Foi um ser humano como nós. Viveu em tempos diferentes. Viveu momentos tenebrosos. Mas soube guardar seu coração. Era um adorador em potencial. Ninguém tirava de dentro do Davi o amor que ele tinha pelo Senhor. Ele adorava de dia, adorava de noite. Adorava quando as coisas o favoreciam, quando tudo era contrário e tenebrosamente contrário. Ninguém calava a boca de Davi. Ele te adorava. Ele adorava. Davi adorava, Davi orava e Davi confiava. Que lição de vida nós tivemos e estamos tendo, Pai. Daí o Senhor guardou a sua vida, o tomou pela mão. Mas ele viveu antes do sacrifício de Jesus. Por isso, Senhor, não teve o entendimento para que aquele sangue não fosse derramado no seio da sua família. Porque Jesus já derramou o seu sangue. Agora é a tua hora de dizer: Pai, Jesus já derramou sangue por nós. Já fez o resgate da minha família. Por isso eu não aceito mal, eu não aceito divisão, eu não aceito barreira de separação, eu não aceito sentimentos contrários. Diga: Jesus pode operar na minha família. Diga: pelo que está escrito, o Senhor já nos resgatou. Pelo que já foi feito, o Senhor nos tirou da maldição. Diga: Pai, muito obrigado, porque a minha família está no teu altar, a minha família está nas tuas mãos. Amém. Diga: graças a Deus.